A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma deixa, a outra leva. A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma deixa, a outra leva. Oh, que mistério glorioso! A formiguinha ensinando o preguiçoso. Oh, que mistério glorioso! A formiguinha ensinando o preguiçoso. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Porque senão o tempo sobra. Porque senão o tempo sobra. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Vamos agradecer por mais um dia de vida, que possamos todos estar bem, possamos sair melhor do que entramos. Possamos aprender cada vez mais. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus. Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre a parábola Os Trabalhadores da Última Hora. Essa parábola está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20. Um pai de família que saiu de madrugada para aliciar trabalhadores para trabalhar na sua vinha, tendo acertado com cada trabalhador que eles teriam uma moeda por jornada trabalhada. Saiu também na 3ª hora do dia e, tendo visto outros na praça, também os convidou para trabalhar na sua vinha. Saiu também na 6ª e na 9ª hora do dia e fez a mesma coisa. E tendo saído na 10ª hora, encontrou outros que estavam sem nada a fazer e também os convidou para trabalhar na sua vinha. No final do dia, chamou o administrador para pagar os trabalhadores, começando dos últimos até os primeiros, informando que todos iriam receber uma moeda. Os trabalhadores que começaram a jornada mais cedo acharam injusto, pois tinham mais horas de trabalho. O pai de família então esclareceu que ele pagou o que foi combinado, uma moeda pela jornada de trabalho, e iria pagar ao último trabalhador que contratou o mesmo valor, uma moeda, pela jornada trabalhada. Então, esta parábola é sobre o convite ao trabalho que o Senhor faz às diferentes categorias de servidores ao longo dos tempos. Transportando-nos esta parábola para o campo da espiritualidade, o ensino não se perde, pelo contrário, destaca-se ainda mais. O pai de família é Deus, a vinha somos nós, a humanidade, e o trabalho, a aquisição das virtudes que deve enobrecer as nossas almas. À primeira vista, a parábola dos trabalhadores da última hora pode parecer uma situação injusta. Parece que os operários queixosos tinham razão de reclamar contra o dono da vinha, pois eles trabalharam mais tempo que os últimos, que só tiveram 1 hora de serviço. No entanto, os operários não tinham direito de reclamação, porque estavam recebendo o salário combinado na praça com seu patrão.
O senhor da vinha havia prometido pagar uma moeda e cumpriu sua palavra. A igualdade dos pagamentos que cada trabalhador de boa vontade recebe reflete a bondade divina que valoriza tudo aquilo que venhamos a fazer na obra do bem. Na parábola, compreendemos que o importante é a qualidade e não a quantidade de trabalho, e ainda mais da permanência do obreiro até o fim. O dono da vinha disponibiliza o serviço ao trabalhador, o local onde deva atuar, recebe a oportunidade de progredir no campo que lhe foi destinado. O que mede esse progresso não é tanto de tempo que temos de dedicação no trabalho, seja material, quando a gente vai buscar o nosso sustento, ou no espiritual, por exemplo, na casa espírita. É mais uma questão de qualidade de entrega e de renovação. Qual a nossa intenção na busca pelo trabalho? Na busca pelo Cristo? Eu faço porque realmente estou disposto a servir e encontrar alegria no servir? Ou eu busco ainda por conta do interesse do receber? O trabalhador da última hora é um indivíduo que realiza todas as tarefas que lhe cabem no mundo com dedicação, sacrifício e amor. Até a última hora será o momento de se obter salário, oportunidade na imensidade dos tempos diante da eternidade. O prêmio, entretanto, é um só: a alegria, o gozo espiritual, decorrente da própria evolução alcançada. Rodolfo Galigares, no livro Parábolas Evangélicas, no capítulo 7, faz o seguinte comentário sobre esta parábola. Esta interessante parábola constitui ainda um cântico de esperança para todos. Por ela, Jesus nos ensina que qualquer tempo é oportuno para cuidarmos do aperfeiçoamento de nossas almas. E quer nos encontremos nos albores da existência, quer estejamos já beirando a velhice, desde que aceitemos com boa disposição o convite para o trabalho, haveremos de fazer jus ao salário divino. Agora, vamos assistir a uma história que vai falar um pouquinho melhor para a gente sobre a parábola dos trabalhadores da última hora. Vamos lá? A parábola dos trabalhadores da última hora. Um dia, Jesus disse: o reino do céu é como uma plantação de uvas, em que o dono sai de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para a sua plantação. Como era costume, ele combinou com os trabalhadores um salário no valor de uma moeda de prata por dia e mandou que fossem trabalhar em sua plantação. Ao meio-dia, saiu outra vez. Foi à praça do mercado e viu ali alguns homens que não estavam fazendo nada. Então disse: vocês também vão trabalhar na minha vinha, que é a plantação de uvas, e eu pagarei o que for justo. Eles foram. E às 14h fez a mesma coisa com outros trabalhadores. Eram quase 17h quando o dono da plantação voltou à praça. Viu outros homens que estavam ali e perguntou: por que vocês estão aqui o dia todo sem fazer nada? E eles responderam: é porque ninguém nos contratou. Então ele disse: vão vocês também trabalhar na minha vinha. E eles também foram. Chegando na vinha, ele informou ao administrador que estes eram os últimos trabalhadores. No fim do dia, ele disse ao administrador: chame os trabalhadores e faça o pagamento.
começando com os que foram contratados por último e terminando pelos primeiros. Os homens que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde receberam uma nota, o valor de uma moeda de prata cada um. Então os que foram contratados primeiro pensaram que iam receber mais, porém eles também receberam uma nota cada um. Pegaram o dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão, dizendo: estes homens que foram contratados por último trabalharam somente 1 hora, mas nós aguentamos o dia todo debaixo deste sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. Aí o dono da vinha disse a um deles: escute, amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo pelo valor de uma moeda de prata? Pegue o seu pagamento e vá embora, pois eu quero dar a este homem que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque fui bom com ele? Jesus terminou dizendo: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Oi, galerinha do GEAL! A gente acabou de ver a parábola dos trabalhadores da última hora. Mas vocês sabem o que é parábola? A parábola tem um significado bonito, quer dizer narrativa simbólica, ou seja, é uma história com um significado mais profundo que a gente precisa desvendar. O Jesus ensinava muitas vezes a partir dessas histórias. E ele contava histórias que eram sempre relacionadas à vida das pessoas. E, nesse sentido, para entender a parábola, a gente precisa entender como é que era a vida no tempo de Jesus. Vamos procurar fazer essa viagem no tempo. Naquela época, na época de Jesus, as pessoas não tinham telefone, nem internet, nem televisão. Sabia que não tinha nem água encanada que saía do chuveiro ou da torneira? E nem lâmpada. Porque não tinha energia elétrica. Então, precisava mesmo ter um ponto de encontro. Afinal de contas, como é que as pessoas iam arrumar emprego, não é mesmo? Por isso, eles resolveram a questão com as praças, onde quem precisava de trabalhador para sua casa ou para a plantação podia encontrar alguém para trabalhar. E aqueles que não tinham emprego fixo todo dia iam buscar uma tarefa, uma atividade para fazer para garantir sua comida de todo dia e o sustento da família. Assim, era uma prática e procurar os trabalhadores logo no início do dia. Afinal de contas, essas tarefas eram pagas por dia de trabalho e esse dia de trabalho tinha horário para começar e para terminar. Lembrou? Não tinha luz elétrica, o que quer dizer? Não tinha eletricidade, não tinha iluminação à noite e à noite as pessoas se reuniam em torno de fogueiras ou iriam dormir. Como a luz era pouca, eles utilizavam lamparinas e candeias para que pudessem iluminar um pouquinho o caminho à noite. Para isso, eles iam precisar de óleo ou de gordura animal, de um pavio, que é uma espécie de barbante encerado, ou velas. E tudo isso era retirado da natureza ou comprado ou trocado por alguma outra coisa. Assim mesmo, essas coisas que eles tinham para iluminar não iluminavam como uma lâmpada num poste da rua. Então, as horas de trabalho eram sempre escolhidas e marcadas de acordo com a luz do sol. Claro que, com o passar do dia, com o passar do tempo, durante cada dia, as chances de conseguir uma vaga de trabalho iam diminuindo. Quem conseguiu a vaga cedo ficava aliviado. Garantir o dia,
garanti o sustento desse dia. Agora não vou mais precisar me preocupar. E trabalhava sem maiores preocupações. Mas e quem ia ficando por último? Esses muitas vezes iam perdendo as esperanças aos poucos. Começavam a ficar preocupados. Então, a cada vez que o dono da vinha passava e chamava mais gente, ele, na história que Jesus nos contou, prometia o mesmo valor como pagamento. E assim a gente pode pensar em alguns pontos diferentes para fazer essa análise da parábola. Lembra que ela tem significados escondidos? Bom, primeiro, quem representa o dono da vinha, ou seja, o dono daquela plantação de uvas? A gente pode escolher ver como Deus, nosso Pai, ou de forma que seja exatamente essa voz que a gente tem na consciência, um chamado interior, um despertar lá dentro do nosso coração que chama a gente para o trabalho. E esse trabalho não é necessariamente de colher uvas, não é sempre relacionado àquelas frutinhas doces que conta na história. Ele, como significado oculto e simbólico, pode querer dizer aquele trabalho para que Deus chama a gente, que é o trabalho de acolher os corações dos nossos irmãos no caminho. E nesse sentido, o despertar do trabalhador tem a ver com o sentido da vida, tem a ver com por que a gente existe todo dia. No final da história, a gente pode perceber que o pagamento é o mesmo para todo mundo. A gente se percebe religado com Deus, com Jesus, para os sentidos da vida, para os sentidos de ajudar o outro, de fazer o bem. Então, a gente tem, a partir desse chamado, um compromisso com o bem, com a caridade, aonde quer que a gente vá. Talvez a gente perceba, em algum momento, que aqueles que já estavam lá no trabalho, aqueles que chegaram primeiro, podem ter dúvidas a respeito dos que chegam por último, principalmente por eles receberem o mesmo valor, não é mesmo? Assim como o que trabalhou durante todo o dia achava que aqueles que chegavam depois não mereciam ganhar a mesma coisa, não. Não, a gente trabalhou o dia todo, merece um salário maior. Lembra da história? Quem chega por último vem cheio de alegria, de ânimo, de força de vontade. Estava quase perdendo as esperanças de ganhar o sustento do dia. Então, a parábola fala a respeito disso. Vamos ouvir e perceber quem é que está chegando agora, cheio de vontade de realizar, com ideias animadas, com vontade de trabalhar. É sempre momento de deixar chegar mais pessoas para o trabalho nessa vinha. É como quando chega um aluno novo na escola, no meio do ano. Ele está lá, meio deslocado, mas ele estudou e tem tanto direito quanto você de estar na escola. Apenas precisa de acolhimento, de alguns amigos. Talvez a nota dele seja igual ou até maior que a sua na hora da prova. E aí, ele pode ter estudado. Ele queria estar ali, mas não tinha tido a oportunidade antes. A consciência não tinha despertado, ou ele não tinha tempo porque tinha que trabalhar com outras coisas. Então, voltando para o colega da escola, a gente precisa chamar ele para fazer parte do time, dos grupos de tarefas, das pesquisas, do time na hora da educação física, porque não é a hora ou o tempo de chegar que importa. O que importa é o compromisso que ele tem de ser parceiro, de trabalhar junto, de brincar com respeito e de fazer as tarefas do mesmo jeito que a gente faz, tanto quanto qualquer outro colega que a gente tenha. Há trabalho para todos nós e a plantação não é nossa, mas é de Deus. Essa é mesmo a mensagem que traz essa parábola dos trabalhadores da última hora. A gente tem sim
o direito de ganhar a mesma coisa, porque a gente se compromete com o trabalho, e o trabalho é de Jesus, o trabalho é na seara de Deus. Então, nessa seara, todos são muito bem-vindos e tem tantos corações para acolher, tanta gente para ajudar. Então, agora vamos refletir a partir das nossas atividades preparadas com muito carinho por nós do GEAL para vocês. Um beijo e uma excelente semana. Tchau, tchau. Olá, meus queridos espíritas mirins. Desejo que tudo esteja bem com vocês e seus familiares, porque eu estou muito bem, graças a Deus, trabalhando em nome de Jesus, aproveitando a oportunidade que me foi dada. Então, vamos aprender juntos, refletir sobre uma parábola que o mestre contou, a parábola dos trabalhadores da última hora. Lembram que vocês viram um vídeo sobre essa parábola ainda há pouco? Então, Jesus estava reunido com algumas pessoas e disse a eles que o reino do céu é como uma plantação de uva. Vocês já viram alguma plantação? É muito lindo. Os trabalhadores cuidam das flores, das folhas, dos frutos. Muito lindo aquele verde das folhas, com as uvas escuras, todas bem juntinhas, bem unidas, penduradas. Apesar de que tem uva verde, tem aquelas rosadinhas, né? Bom, e vocês já se imaginaram sentadinhos ouvindo Jesus falar? Deve ser maravilhoso, não é? Deve ser uma emoção muito grande. Bom, Jesus disse àqueles que estavam ali escutar que o dono da vinha ou plantação saiu bem cedinho para contratar trabalhadores e combinar um salário. Bom, no meio do dia, ele chamou outros trabalhadores e combinou também lhes pagar. Ao final da tarde, voltou e chamou mais alguns trabalhadores para irem trabalhar em sua vinha. E eles foram, sabendo que iriam receber pelo trabalho realizado. No fim do dia, o dono da vinha chama o administrador e pede que lhes pague, começando pelos últimos e terminando pelos primeiros trabalhadores. Vocês lembram disso? Bom, os que vieram por último receberam uma nota. E os que vieram primeiro também receberam uma nota. Mas é claro que os primeiros começaram a reclamar, se achando mais merecedores que os outros. Talvez achando, né, que porque trabalharam mais, deveriam receber muito mais, porque trabalharam mais tempo. Igualzinho a gente, né, que reclamando muito, sem refletir, sem pensar muito. O dono, então, disse que pagava aquilo que ele queria pagar, pois viu que tanto eles quanto os outros não se negaram a trabalhar. Ele chamou e eles foram, e o combinado foi aquele salário. Bom, apesar de que eles estavam demonstrando sentir inveja, sentir raiva, né, pelo aquilo que receberam, pelo que aquilo que os outros também receberam. E o patrão, então, disse que ele pagaria aquilo que ele queria. Que se eles reclamavam, eles teriam que ver que o contrato era aquele, uma nota para cada um. E é assim que a gente deve proceder quando vemos que o outro trabalha com honestidade, com responsabilidade, sem ficar tomando conta daquilo que o outro está fazendo. Devemos agir como os últimos trabalhadores. Chamou, apareceu o serviço, vai.
quando a gente aprende a ouvir o chamado do Mestre. Ele nos convida a trabalhar. E aí a gente vai, sem pensar no salário, no tanto que vamos receber. Essa é a nossa encarnação melhor que já tivemos, né? Todas as oportunidades nos são concedidas para a gente se renovar, progredir nessa encarnação. Bom, e agora vamos à nossa atividade? Vocês vão precisar, vou abaixar aqui meu celular, ok? Vocês vão precisar de uma folha, pode até ser uma usada, porque aí vocês usam o lado que tá limpo. Uma folha em branco, lápis, eu gosto de usar giz de cera, mas se você quiser usa canetinha ou lápis de cor. Giz de cera verde, preto, uma tampinha e vamos lá. A primeira coisa, você vai medir com a sua mãozinha assim e vai dobrar, tá vendo? Marquei aqui, ó, onde está o meu dedinho. Você dobra certinho. Aí, com o lápis, você vai pegar a tampinha e vai passar o lápis em volta. Vai fazer 6 círculos, que serão 6 uvinhas do nosso cacho. Aqui, ó, tem 6. Na hora de... Bom, não sei se dá para vocês enxergarem, porque eu estou fazendo com um lápis escuro. Estão vendo aqui? Agora, a tampinha vocês vão colocar aqui, nesse espaço, entre um e outro. Também. Aí, a parte de baixo, serão só 5, porque são 5 espaços. E vai ficar assim. Ok? Aqui, ó. As 6. Coloquei a tampinha no espaço. Tá vendo? Entre uma e outra. E aí você vai fazendo, ó. 5, depois 4, 3, 2, 1. E aí você vai fazer assim. Porque as uvas têm aqui, ó, parece até um araminho. Faz com giz de cera verde, lápis de cor, canetinha, a folha e pinta o seu cacho de uva. Como aqui, olha. Opa, aqui. Estão vendo como é que fica bonito? Mas se você quiser, pode pintar de verde. Meio rosadinho também, né? Aquela uva... É uma cor vermelha com, sei lá, né? A cor rubi, como falam. E esse aqui, olha, é um cacho de uva, ok? Então, eu espero que a de vocês fique bonita e que vocês gostem da atividade, ok? Beijos e que sejamos os trabalhadores da última hora. Cristo conta com vocês, comigo, com todos nós. Beijos. Senhor, muito obrigada por essa oportunidade de estarmos encarnados. Que possamos aproveitar cada segundo da nossa existência e lembrarmos que através do trabalho com o outro e conosco mesmo, através do autoconhecimento, estaremos abraçando a oportunidade de crescermos espiritualmente. Fortaleça-nos, Senhor, com ânimo e coragem, para que os desafios em nossas vidas não apaguem em nós a luz da esperança. Aquece-nos de fé e que a confiança se faça presente no nosso dia a dia. Abençoe, Senhor, a todos nesse momento e aqueles também que vêm em nossa mente agora.
que possamos sentir o seu amor como um abraço que nos acolhe e consola. Abençoe também a nossa Casa de Miguel e a todos os trabalhadores encarnados e desencarnados, fortificando o nosso propósito em Teu nome. Graças te damos, graças a Jesus. Que assim seja. Eu vou partir pra um mundo bom, sem brigas, guerras, desolações. A vida é um dom que cultivaremos em paz, e o amor será nosso lema. Vou lutar, trabalhar, reparar o mal que fiz em épocas longínquas, de um passado que ficou pra trás. Nada mais vai frear a vontade de alterar os rumos dessa estrada, conduzir-nos todos ao amor, e a paz será nosso lema. A vida é bem melhor quando olhamos pra dentro de nossos corações, trazendo o perdão e a esperança, compreensão será nosso lema. Trabalhar, reparar o mal que fiz em épocas longínquas, de um passado que ficou pra trás. Nada mais vai frear a vontade de alterar os rumos dessa estrada, conduzir-nos todos ao amor. Vou lutar, trabalhar, reparar o mal que fiz em épocas longínquas, de um passado que ficou pra trás. Nada mais vai frear a vontade de alterar os rumos dessa estrada, conduzir-nos todos ao amor, e a paz será nosso lema. Será nosso lema. A paz será nosso lema.
Entra, mergulha no templo de tudo que há dentro do teu coração. Tua voz pode ser o único livro que alguém pode ler e serve de abrigo para quem não tem mais com quem contar, um novo sol a brilhar. Canta, espalha no vento sublimes promessas de libertação. Canta que a gente precisa beber dessa água, comer desse pão. e a canção guiará a quantos vierem. Quem precisa encontrar a luz no caminho. E pra quem não tem mais o que esperar, Existe a voz que se levanta e canta. canta Canta, espalha no vento sublimes promessas de libertação. Canta que a gente precisa beber dessa água, comer desse pão. E a canção guiará a quantos vierem. Quem precisa encontrar a luz do caminho. E pra quem não tem mais o que esperar, Existe a voz que se levanta e canta, canta mais. é tua a voz que se levanta e canta. Tanto em nós. Chega de lamentar-nos tanto e afogarmos em pranto todo o poder da fé. É hora, é chegado o momento de colocar em prática todo o ensinamento. Se vives agora em sofrimento, eleva o pensamento e agradeça ao Pai, pois saiba, essa é a maneira de sanar nossas faltas, todo mal que se faz. Te alegra, segue perseverante, firme e confiante. Os
Mestre, ensina a carregar tua cruz. Se vives agora em sofrimento, eleva o pensamento e agradeça ao Pai, pois saiba, essa é a maneira de sanar nossas faltas, todo mal que se faz. Se vives agora em sofrimento, eleva o pensamento e agradeça ao Pai, pois saiba, essa é a maneira de sanar nossas faltas, todo mal que se faz. Boa noite, queridos e queridas, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal do YouTube do Centro Espírita Miquel para mais uma reunião pública das noites de sexta-feira. Que a paz e o amor de Jesus envolva a todos nós. Vamos a alguns avisos. Já retornamos ao presencial na reunião de quinta-feira, no horário de 14h30, a livraria, a tesouraria e a cantina também estão abertos nesse dia, sempre um pouquinho antes e um pouquinho depois da reunião. Lembrando que é obrigatório o uso da máscara e a apresentação do cartão de vacina com pelo menos as 2 primeiras doses. As demais reuniões ainda
se encontram no virtual. Mas, se em breve, algumas dessas reuniões também voltarão ao presencial, mas nós vamos avisando, ok? O Jornal do mês de junho já se encontra aqui na descrição do vídeo. É só clicar no link para poderem acessar e fazer a leitura. Vamos ao roteiro da nossa reunião? A página de abertura será lida pela jovem Maria Eduarda. O livro dos Espíritos, a nossa companheira Silvia Ramos, fará as questões 29 a 34, propriedades da matéria. E no Evangelho, estamos no capítulo 7, Bem-aventurados os aflitos, e o companheiro Arthur Montaini fará o item 13, a missão do homem inteligente na Terra. Que tenhamos uma boa noite de reflexões. Fiquem com Deus. Do livro Dinheiro, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Sejamos ricos em Jesus. Quem julga pelas aparências, quase sempre esbarra na areia móvel das transformações repentinas, a lhe solaparem o edifício das errôneas conclusões. Existem criaturas altamente tituladas nas convenções do mundo que trazem consigo uma fonte viva de humildade no coração, enquanto que há mendigos, de rosto desfigurado, que carreiam no íntimo a névoa espessa do orgulho a empanar-lhes o entendimento. Há ricos que são maravilhosamente pobres de avareza, e encontramos pobres lamentavelmente ricos de sovinice. Somos defrontados em toda parte por grandes almas que se fazem humildes, a serviço do Senhor, na pessoa do próximo, e frequentemente surpreendemos espíritos rasteiros envergando túnicas de vaidade e dominação. Jesus, louvando os pobres de espírito, não tecia encômios à ignorância, à incultura, à incipiência ou à nulidade, e sim exaltava os corações simples, que descobrem na vida, em qualquer ângulo da existência, um tesouro de bênçãos, com a qual é possível o enriquecimento efetivo da alma para as alegrias da elevação. Pobres de espírito, na plataforma evangélica, significa tão somente pobres de fatuidade, de pretensos destaques intelectuais, de supostos cabedais da inteligência. É necessário nos cautelemos contra a interpretação exagerada do texto, em suas expressões literárias, para penetrarmos o verdadeiro sentido da lição. A pobreza e a pequenez não existem na obra divina. Constituem apenas posições transitórias, criadas por nós mesmos na jornada evolutiva em que aprendemos pouco a pouco, sob o patrocínio da luta e da experiência, que tudo é grande no universo de Deus. Todos os seres, todas as tarefas e todas as coisas são peças preciosas na estruturação da vida. Onde estiveres, faze-te espontâneo para recolher a luz da compreensão. Aligemos os farrapos dourados da ilusão, que nos obscurecem a alma, estabelecendo a necessária receptividade no coração. E entenderemos que todos somos infinitamente ricos de oportunidades de trabalhar e servir, de aprender e aperfeiçoar, infatigavelmente. O ouro será muitas vezes difícil provação, e os cimos sociais na terra quase sempre são amargos purgatórios para a alma sensível, tanto quanto a carência de recursos materiais. É bendita escola de sofrimento, mas a simplicidade e o amor fraterno, brilhando por dentro de nosso espírito em qualquer situação no caminho da vida, são invariavelmente o nosso manancial de alegrias sem fim.
nessa sexta-feira, nesse fim de uma semana que provavelmente para muitos de nós foi bem corrida. Nós dedicamos o nosso tempo, as nossas forças, a nossa atenção, o nosso carinho a Ti, Jesus, agradecendo por termos para onde ir sempre que nos falta esperança, sempre que nos falta respostas, é Teu colo que procuramos. Por isso Te agradecemos. Agradecemos pelas palavras que deixastes, pelos ensinamentos, pelos exemplos que ainda tão inicialmente tentamos seguir. Agradecemos pela luz que depositas em nossa vida a cada momento de prece, a cada momento de elevação dos nossos pensamentos. Imediatamente somos preenchidos por luz, por vigor, por esperança. Obrigada, Senhor, por tudo que nos dá. É tanta coisa que uma prece não seria suficiente. Então aqui depositamos o nosso tempo para dedicar a Ti e a tudo que nos deixastes. Que a paz de Deus, que a Tua paz possa permanecer em nossos corações durante essa noite, mas que se estenda por muitos e muitos dias. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, meus irmãos, que a paz de Deus esteja com todos vocês. Meu nome é Silvia Ramos. Hoje nós vamos conversar sobre algumas perguntas do Livro dos Espíritos, mais propriamente da pergunta número 29 à pergunta número 33. O tema central é elementos gerais do universo e o nosso subtema são as propriedades da matéria. Vamos começar pela pergunta 29. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Bom, falando sobre elementos gerais do universo, sobre propriedades da matéria mais propriamente dito, nós vamos encontrar muitos termos que não fazem parte do nosso vocabulário diário. Então eu vou precisar ir até o dicionário para conseguir pelo menos esmiuçar as perguntas e com isso a gente conseguir compreender as respostas, porque senão vou ficar aqui lendo coisas que para muitas pessoas não fazem nenhum sentido. Então a gente vai tentar destrinchar as perguntas e respostas de forma que a leitura desse trecho do Livro dos Espíritos não seja tão complexa, tá bom? Então, quando a gente já começa aqui falando sobre a ponderabilidade como um atributo essencial da matéria, a gente já se pergunta o que é ponderabilidade. Então, fui no dicionário e a definição de ponderabilidade é a qualidade ou condição do que é ponderável. Até aí não respondeu nada, vamos ao que é ponderável. Ponderável. Geralmente as definições elas se estendem, né? Então tem um sentido, tem mais de um sentido. Ponderabilidade, a primeira definição é que pode ser ponderado, pensado ou refletido, não nos serve no momento. Então o complemento dessa definição é o seguinte, que se consegue mensurar, medir ou avaliar peso ponderável, substância ponderável. Aí a gente tem uma definição que nos auxilia a compreensão da pergunta 29, que seria a ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? O que os espíritos querem dizer? A matéria, né, como a gente compreende, propriamente dita, se pode mensurar, medir, avaliar? Então, seria mais ou menos isso.
É possível medir, avaliar, mensurar a matéria? Então, eles respondem o seguinte, eu vou dividir essa resposta em duas partes. Da matéria tal como a entendes? Sim. Então, eles dizem, a pergunta é, se pode medir, pesar e avaliar a matéria, e eles dizem que a matéria, conforme a gente compreende, sim. E aí eu fui lá na definição de como é que a gente compreende a matéria, né? Como é que a gente entende matéria? Então, matéria seria qualquer substância que compõe o corpo sólido, líquido ou gasoso, agregado de partículas que possuem massa. Então, tudo que possui massa, que tem a forma sólida, líquida e gasosa, essas propriedades são consideradas matéria. Então, aquilo que se pode medir, pesar e mensurar é aquilo que a gente considera como matéria, que está dentro desses 3 estados físicos iniciais. Mas a pergunta tem uma segunda parte, a resposta, perdão, tem uma segunda parte, que seria a complementação dessa primeira que diz que matéria, como a gente entende, a gente podia sim pesar, avaliar e medir. E aí depois eles falam, não, porém, a matéria é considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que forma esse fluido é imponderável para vós. Então, vamos lá. A matéria que a gente compreende como algo sólido, líquido e gasoso, se pode medir, pesar e avaliar. A matéria que a gente compreende como fluido universal não pode, porque ela é imponderável, certo? Mas ela é imponderável para nós que estamos nesse planeta, nesse estado de evolução. Para outros espíritos mais evoluídos, essa matéria já é considerada de uma forma diferente. Então, mas nem por isso, complemento, mas nem por isso deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. Então, essa pergunta é um pouco mais complexa, mas a gente vai conseguir compreendê-la um pouco mais depois, nas outras. Então, o fluido universal, que também é matéria, não é uma matéria ponderável para nós, seres humanos encarnados aqui no planeta Terra. Para nós, essa matéria é imponderável. O que é ponderável para a gente é a matéria que a gente compreende como corpos feitos de massa, sólido, líquido e gasoso. Ok? Acho que deu para pelo menos ter uma ideia. Mas, ao mesmo tempo, essa matéria imponderável para nós, que é o fluido universal, essa matéria, ela é o princípio da nossa matéria pesada. Então, ela é, na sua base, na sua essência, é o que forma a nossa matéria pesada. Vamos para a pergunta número 30, que talvez fique um pouco mais fácil. A matéria é formada de um único ou vários elementos? Aí ele responde o seguinte, um único elemento primitivo. A matéria como um todo, tá? A matéria que a gente considera como a massa que a gente vê o tempo inteiro e a matéria que dá início a tudo, que seria o fluido universal. Pergunta matéria de forma geral. A matéria é formada de um único ou de vários elementos? E aí a resposta é um único elemento primitivo. Os corpos que considerais como simples não são verdadeiramente elementos. O que seriam corpos simples? Substâncias simples são compostas apenas de átomos ou moléculas que não se podem quimicamente dividir, né? Então, eles dizem, estão afirmando que os elementos que a gente considera simples, que não se podem dividir, na verdade, não são elementos, certo? Então, a gente vai lá para lembrar o que são elementos simples. Hidrogênio, nitrogênio, por exemplo. Eles afirmam que esses elementos simples não podem ser considerados, na realidade, né? Logo depois que a gente tiver uma compreensão mais aclarada, eles não vão poder ser considerados elementos. Na verdade, tudo que existe é formado por um único elemento primitivo.
é nisso que se resume a pergunta número 30 do Livro dos Espíritos. Aí a gente vai para a pergunta número 31. De onde se origina as diferentes propriedades da matéria? Resposta: são modificações que as moléculas elementares sofrem por sua união em certas circunstâncias. Então, voltando lá para aqueles elementos que a gente considera simples, mas os espíritos dizem que não são elementos, nitrogênio, por exemplo, e o oxigênio, duas moléculas, né, dos átomos de nitrogênio, quando se fundem a uma molécula de oxigênio, por exemplo, dá origem à água. Então, que a água tem propriedades diferentes, tanto do oxigênio quanto do hidrogênio. Pode ter algumas parecidas e ter outras diferentes. Essa fusão, ela proporciona, né, para o elemento adquirir novas propriedades. Então, a pergunta número 31 pergunta de que forma se origina as propriedades da matéria. Elas se originam pela fusão, né, pela união de certos elementos diante de algumas circunstâncias, temperatura, pressão, esses outros fatores que vão influenciar no momento da união de moléculas e átomos que vão dar origem a um terceiro elemento, e esse terceiro elemento vai ter propriedades diferentes desses dois anteriores que se fundiram para criar esse terceiro. Pergunta 32. De acordo com isso, os sabores, odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não seriam senão modificações de um único e mesma substância primitiva, de uma única e mesma substância primitiva? Então, os espíritos respondem: sim, sem dúvida. E só existem pela disposição dos órgãos destinados a percebê-las. Nem todos percebemos as qualidades dos corpos da mesma forma. Então vamos lá, esmiuçando a pergunta. Eles querem saber se sabores, odores, cores, sons, qualidades salutares ou venenosas de substâncias, de corpos, de elementos do universo, se elas seriam modificações desse único princípio, né, dessa única substância. E sim, são modificações dessa única substância. E essa variação que existe nos sabores, odores, cores, sons, só existe porque pelos órgãos, pela disposição dos órgãos que a percebem. Então, deixa eu tentar dar um exemplo para a gente compreender essa questão. Por exemplo, a língua ela é formada por papilas gustativas. Milhares de papilas gustativas, que são células cilíndricas, que têm terminações nervosas. Essas células cilíndricas e essas papilas gustativas são idênticas na formação anatômica de todo ser humano. Então, a minha língua vista num microscópio vai ser igual a de uma outra pessoa qualquer, né, que tenha a mesma origem que eu. Só que, na hora que eu faço a ingesta de um determinado alimento, eu sinto esse alimento e percebo as nuances de sabor de uma forma completamente diferente de uma outra pessoa qualquer. Pode ser um irmão gêmeo meu, ele vai ter formas de percepção diferentes. E aí, por que isso acontece? Se as papilas gustativas são idênticas, não são células cilíndricas do mesmo jeito, com terminações nervosas do mesmo jeito. Porque essas terminações nervosas e essas células, apesar de terem a mesma forma, elas estão acionadas de formas diferentes em cada pessoa. Então, as terminações nervosas que sentem o azedo, em mim podem ser mais ativadas,
do que numa outra pessoa. As células que sentem o doce podem ser mais ativadas em mim do que numa outra pessoa. E assim, essa ativação de forma diferenciada dessas mesmas células, que é uma ativação que vai acontecer pelo acionamento do cérebro, né, e do espírito intervindo nisso, a gente vai ter sensações diferentes. Então, o que pode ser enjoativo para mim, doce demais para mim, porque as minhas papilas gustativas têm a parte direcionada para a percepção do doce muito acentuadas, e aí para mim aquilo me soa enjoativo, doce demais. Para uma outra pessoa que tem esse mesmo local das papilas gustativas um tanto menos sensíveis, pode perceber como algo agradável. Então, a mesma substância compõe os elementos do universo, mas os corpos que a percebem fazem esse diferencial, a percebendo de forma diferente. Outro exemplo, por exemplo, ficou durante um tempo na internet rolando uma foto em que algumas pessoas enxergavam um vestido verde e outras pessoas enxergavam um vestido azul. E aí ficava a discussão, quem está enxergando verde, quem está enxergando azul e tal. As nossas percepções oculares também são diferentes, né? São acionadas de forma diferente. Tanto é que existem pessoas que nem cor conseguem enxergar. Então, existe uma variação entre as percepções da cor. Outra coisa muito interessante são os ouvidos dos músicos, né? As pessoas que são músicos, exímios músicos, eles têm uma audição muito sensível e utiliza-se o termo de ouvido absoluto. As nuances do som percebidas por alguém que tem um ouvido absoluto são completamente diferentes do que as minhas ou de uma outra pessoa que tenha um ouvido comum, né? Que não tenha nem exercitado e nem tenha vindo com essa bagagem espiritual de percepção musical. Então a gente vai perceber que os corpos que traduzem, né, as características das diversas matérias, como odores, cores, sons, os corpos que fazem essa leitura, né, que são os nossos corpos, fazem leituras diferentes. E essas leituras vão dar para o mundo uma cor, um colorido, um sabor diferente, segundo os meus olhos, segundo a minha percepção. Então é bem interessante esse ponto em que a gente consegue diferenciar o mundo pelo olhar de uma determinada pessoa e pela bagagem espiritual que ela carrega, né? Porque a bagagem espiritual que ela carrega vai modificar completamente as ligações cerebrais dela com as terminações nervosas de forma geral e vão fazer com que ela perceba o mundo de forma diferente. É bem interessante ver como é que essas ligações, essas coligações mudam o mundo, né? Mudam a forma com que você vê e percebe o mundo. A pergunta número 33 diz o seguinte: a mesma matéria elementar é suscetível de sofrer todas as modificações e adquirir todas as propriedades? Então, a mesma matéria elementar, lá, o fluido universal, ele é suscetível, né? Ele sofre todas as modificações, é possível sofrer todas as modificações e adquirir propriedades, assim, inúmeras, esse mesmo fluido? Eles dizem sim. E é isso o que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Então, lá da pergunta anterior que perguntava se a matéria era feita de um só elemento, se tudo que existe no nosso planeta era feito de um só elemento, feito de vários elementos diferentes, eles disseram que é um só elemento. E aqui eles falam que esse único elemento é suscetível de sofrer inúmeras modificações e adquirir inúmeras propriedades. Então, esse elemento primitivo está em tudo e é tudo.
Segundo as minhas pesquisas, o filósofo que disse essa frase, tudo está em tudo, foi o Heráclito. E ele também disse uma coisa muito interessante que eu queria destacar aqui para a gente melhor entender. O Heráclito entendia a natureza das coisas como governado por um logos divino. Tudo seria parte de um único processo, ou substância. Mas ele também afirmou que uma tensão é constantemente gerada, colocando que tudo está em permanente estado de fluxo ou movimento, mudança. Heráclito ilustrou sua teoria usando o exemplo de um rio. Ninguém se banha 2 vezes no mesmo rio. Com isso, ele queria dizer que no instante em que se entra num rio, águas novas imediatamente substituirão aquelas às quais a pessoa imergiu. Esse olhar dinâmico de modificações constantes que devemos trazer para o nosso estudo de hoje. A substância se infundem, dando origem a novos elementos e adquirindo outras propriedades, mas tudo deriva do fluido cósmico. Pensar que tudo está em tudo pode ser confuso em alguns aspectos, mas quando a gente pensa em esmiuçar, né, esse princípio inicial, quando a gente pensa na fusão e na divisão desse mesmo fluido, gerando novos elementos, e esses elementos tendo novas propriedades, a gente consegue talvez entender um pouco melhor que tudo está em tudo, porque o elemento cósmico está em tudo. E ele é tudo. E quando o Heráclito fala da necessidade do movimento, desse movimento constante que existe, né, nos elementos naturais, a gente também lembra das perguntas anteriores, falando que esse elemento é suscetível às modificações, né? E essas modificações acontecem por junção e separação de partículas. Essa junção acontece em constante movimento o tempo inteiro. E esses movimentos geram novos elementos. É importantíssimo a gente lembrar que o movimento é preciso, né? O movimento é vida. Quando a gente estuda, a gente está se movimentando. Quando a gente lê, quando a gente dança, quando a gente sorri, quando a gente pensa, tudo é movimento. E esse movimento gera modificações, e essas modificações podem ser percebidas ao longo da nossa vida. Acho que o que fica dessa frase do Heráclito, sobre que a gente nunca se banha no mesmo rio 2 vezes, porque tudo está em constante movimento, é que a nossa vivência de agora, essa experiência que a gente está tendo agora, essa leitura que a gente está tendo agora, desse trecho do Livro dos Espíritos, se nós nos mantermos em constante movimento, né, estudando, buscando novas explicações, buscando através do que a ciência e a filosofia já trouxe, elementos outros para agregar a esse conhecimento que a gente já tem, quando a gente for ler essa mesma passagem do Livro dos Espíritos, a gente vai ter uma compreensão completamente diferente. Isso acontece com a gente quando a gente lê o mesmo livro 2 vezes, né? Então, só é possível uma nova percepção das coisas através do constante movimento. Então, vamos nos movimentar buscando as modificações necessárias para construir um novo eu a cada dia. Porque nós, mais do que tudo, somos movimento. Que a paz de Deus esteja com todos vocês. Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a mais uma noite de estudo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo.
Meu nome é Arthur Mondaini, um trabalhador da Casa de Miguel, e hoje falaremos a respeito do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espíritos, mais especificamente da parte da instrução dos espíritos com o item 13, Missão do Homem Inteligente na Terra. E o item 13 fala o seguinte: Não vos ensoberbeis do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos sejais sumidades em inteligência nesse planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudeste desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento com que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. E aí eu trouxe aqui essa figura ao lado, né, que mostra o que um gato, né, um gato, mas quando se olha no espelho se enxerga um leão. Quer dizer o seguinte: muitas das vezes nós nos envaidecemos, né, ficamos soberbos por conta do que temos de conhecimento, o que conquistamos, e acreditamos ser muito mais do que realmente somos. E quando olhamos para nós mesmos, achamos que somos especiais, somos alguém que merece respeito, merece atenção especial, enfim. E aí, considerando esse início aqui do item 13, vem a reflexão: será que nós devemos realmente nos envaidecer? Será que nós somos realmente especiais? Será que somos melhores do que os outros? E precisamos, muitas das vezes, humilhar os outros ou coisas parecidas? E aqui o nosso irmão diz: se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudesse desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos. E o que estamos fazendo com nossa inteligência? Será que estamos fazendo o melhor que podemos com a nossa inteligência em prol da sociedade, em prol dos interesses divinos? E aqui, para ampliar a nossa reflexão, eu trouxe um trecho do livro Entre o Céu e a Terra, Entre a Terra e o Céu, de Chico Xavier, por André Luiz. E nesse trecho fala o seguinte: se a existência do filho de Amaro estivesse destinada, no momento, a influenciar a comunidade, se ele fosse detentor de méritos indiscutíveis, com responsabilidades justas nos caminhos alheios, o problema seria efetivamente outro. Forças de ordem superior seriam fatalmente mobilizadas para a interferência nos cromossomos, garantindo-se o embrião do veículo físico de maneira adequada à missão que lhe coubesse. Nesse pedaço, um dos irmãos, questionou ao benfeitor se esse irmão ele teria um atendimento especial ou não para reencarnar, se ele precisava de trabalhos específicos. Aí esse mentor respondeu isso,
que nesse caso, por ele não ter a necessidade de influenciar a comunidade, era uma missão mais particular, era uma situação mais particular que só envolvia eles, a família e o irmão que estava reencarnando não precisava de um trabalho mais elaborado da espiritualidade. E aí depois, Hilário, baseado nessa resposta, Hilário questionou ao mentor: e se o reencarnante fosse um homem de larga intelectualidade? Aí o mentor responde: merecer-nos-ia cautelosa atenção na estrutura cerebral, para que ele não faltasse um instrumento à altura dos seus deveres na materialização do pensamento. E aí continua questionando: e se fosse um médico, um grande cirurgião, por exemplo? Essa pergunta foi de André Luiz. Receberia assistência aprimorada na formação do sistema nervoso, assegurando-se-lhe pleno domínio das emoções. E o que isso demonstra? É que se de alguma forma nós temos um trabalho que influencia na comunidade, nós fomos auxiliados pelos bons espíritos, pela espiritualidade, para que consigamos reencarnar num corpo adequado à nossa missão. E aí entra a reflexão. É só mérito nosso? Será que não tem a ver também com o que fizemos no passado e aí temos que vir resgatando, influenciando a comunidade? Se isso também aconteceu, temos que nos envaidecer, nos ensoberbarmos disso? Será que temos que realmente nos enxergar como um leão, sendo que somos um gato? Somos assistidos o tempo todo pela espiritualidade? E aí, continuando aqui, em outro trecho, só que desta vez do Livro dos Espíritos, na pergunta 459, Allan Kardec faz o seguinte questionamento aos espíritos: influem os espíritos em nosso pensamento e em nossos atos? E a resposta é a seguinte: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. E aí, se nós fomos preparados com a inteligência, né? No caso dos que foram preparados com a inteligência mais aguçada do que outros, antes de encarnarmos, esse preparo já aconteceu no nosso embrião, né? Quando estava formando o embrião. E depois que encarnamos, os espíritos continuam nos influenciando. E aí a resposta dos espíritos influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Demonstrando que a influência dos espíritos sobre nós é muito grande. Agora vamos para a pergunta 462. É sempre de dentro de si mesmos que os homens inteligentes e de gênio tiram suas ideias? A resposta dos espíritos é a seguinte: algumas vezes elas lhes vêm do seu próprio espírito, porém, de outras muitas lhes são sugeridas por espíritos que os julgam capazes de compreendê-las e dignos de vulgarizá-las. Quando tais homens não as acham em si mesmos, apelam para a inspiração. Fazem assim, sem o suspeitarem, uma verdadeira evocação. E essa resposta, né, confirma o que nós estamos refletindo, né? Reforça o que nós estamos refletindo.
Então, no primeiro trecho do livro Entre a Terra e o Céu, eu trago uma demonstração, né, um relato de André Luiz, demonstrando que essa manipulação, esse preparo, ele vem desde antes, né? E quando vamos reencarnar, eles, em caso de missões especiais, de missões inteligentes, de pessoas que vão influenciar a comunidade, eles trazem essa influência desde o embrião. Essas pessoas inteligentes, desde o embrião. Então, os bons espíritos já manipularam o embrião para que ele se adeque à missão especial que o homem inteligente vai fazer na Terra. E depois de encarnado, nós somos amplamente influenciados pelos bons espíritos. E mais ainda, quando esses homens inteligentes e gênios, eles surgem ideias neles, muitas das vezes, está aqui falado pelos espíritos, muitas das vezes os espíritos intuem esses irmãos ou os irmãos os evocam para que essa informação chegue até eles. E o próprio Einstein, ele tem trecho dele comentando que muitas das vezes, quando ele não conseguia resolver alguma coisa das suas pesquisas, ele ia dormir. E ele relatava que ao acordar ele voltava com a resposta. Da onde será que vinham, né? Essas respostas que ele tinha? Muito provavelmente ele buscou na espiritualidade, com os irmãos que estavam lhe auxiliando. Obviamente, não devemos tirar o mérito das pessoas inteligentes. Tem sim os seus méritos. Mas a questão é a soberba, né? Quando nós nos assoberbamos, quando nós nos envaidecemos e achamos que somos melhores que os outros irmãos, que merecemos a atenção especial, que somos filhos especiais de Deus. Só que muitas das vezes está atrelado à nossa missão e muitas das vezes essa missão está atrelada a um passado, às vezes até nebuloso nosso. Muitas das vezes podemos ter cometido atrocidades perante uma comunidade, uma sociedade, e agora precisamos vir resgatando essa situação, e aí vamos ajudar a comunidade. E aí esse trabalho é feito pelos espíritos, esse auxílio. Continuando, no item 13, a natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deve prestar-se? A enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra a este último que lhe cumpre cavar a terra? Que dirias se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Dirias que é horrível e que ele merece expulso. Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não levanta ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi confiada para rotear o terreno? Tem ele direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Sê-lo-á, não duvideis, e atravessará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo serve. E aí vem a pergunta: o que estamos fazendo com a nossa inteligência? Se somos realmente muito inteligentes
estamos influenciando a comunidade? O que estamos fazendo com essa inteligência dada por Deus, como vimos no slide anterior, né? Com todo o preparo que a espiritualidade fez para a nossa reencarne ser adequado à nossa missão. O que estamos fazendo? E aí aqui eu trouxe duas figuras, né, para ilustrar. Temos aqui na figura de cima um médico, e esse médico ele pode fazer coisas divinas, como o nascimento de uma criança, né, de um novo ser. Temos aqui um cientista que pode trabalhar em prol da comunidade, trazendo energia mais limpa, né, que não agride tanto a natureza. E aí, no caso, tem aí a energia nuclear. Mas também um médico, ele pode optar por o caminho equivocado, de destruição, contra a vida, contra os desígnios de Deus, e trabalhar no aborto. Esse cientista que trabalha com energia nuclear, ele pode também, em vez de trabalhar para a eletricidade das comunidades, ele pode trabalhar em bombas atômicas, bombas nucleares. E a pergunta que fica é: o que estamos fazendo com a nossa inteligência? Estamos trabalhando em prol das coisas divinas, em prol da sociedade, em prol do bem-estar geral, ou estamos trabalhando contra essa divindade, né? Contra Deus, contra os desígnios de Deus? E é uma reflexão que eu deixo para cada um de nós aqui. O que estamos fazendo? Trouxe duas profissões, mas certamente isso pode se ampliar a todas as profissões. Professor, engenheiros, enfim, todas as profissões. Até das mais simples às mais complexas. E dando continuidade, nosso irmão traz o seguinte: a inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Infelizmente, muitos a tornam instrumentos de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades e, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Isso foi trazido por nosso irmão Ferdinando, um espírito protetor em Bordeaux, 1862. E aqui, essas duas imagens para finalizarmos. O que estamos fazendo em prol do mundo? Estamos devorando o mundo ou estamos nos unindo para melhorarmos a nossa comunidade, a nossa sociedade ou o nosso mundo? Vamos usar a nossa soberba? Vamos alimentar a nossa soberba, o nosso orgulho, o nosso egoísmo?
e assim trabalhar na destruição do mundo? Ou vamos nos unir, parando de nos enxergar uns melhores do que os outros e trabalhar em prol da comunidade, do mundo, entendendo que cada um tem a sua responsabilidade, suas necessidades, tanto materiais quanto espirituais? Fica aí essa reflexão para a noite de hoje. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Graças a Deus. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, e agradecer por mais esta sexta-feira de estudos que está se encerrando, por todas as reflexões, por todo auxílio, por todo amparo, que os trabalhadores da Casa de Miguel, juntamente com Jesus e Deus, nos dão a cada dia de nossas vidas. Que possamos estar sempre reflexivo, sempre atento aos sinais, para que possamos ter pensamentos mais adequados, mais coerentes, e que possamos também colocar em prática toda a nossa conduta de amor e de caridade, que consigamos ter força, foco, coragem e fé para eliminar de dentro de nós o homem velho com pensamentos simplistas e rudes. Muito obrigado por tudo, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus. Estes momentos de paz que te sentimos aqui, tem vibrações na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus.